Querida paz do Senhor, é um prazer ter você nesse canal. Estamos trazendo hoje mais um conteúdo bíblico que fala sobre as coisas do reino de Deus e o seu ministério para te ajudar, para você crescer, para que nós cresçamos juntos na verdade. Hoje eu gostaria de trazer um conteúdo e se você se sentir à vontade de compartilhar, dê o seu like, nos ajude, porque é importante para nós e é importante para alguém que vai receber essa palavra, que vai receber essa mensagem. Eu pude ler, ouvir e ver essa semana algumas notícias sobre o avivamento em Augsburg. O avivamento em Augsburg, uma universidade que os cultos já duram mais de 140 horas. A grande verdade sobre avivamento é que nesses dias, nós vamos ouvir cada vez mais as notícias sobre que em alguma parte do mundo está acontecendo um avivamento. Nós que somos assembleianos, sempre que ouvimos a notícia, sempre que ouvimos alguém falar sobre avivamento, logo ficamos de prontidão para entender, para aprender sobre avivamento. Eu não posso, nesse curto vídeo, esgotar esse tema. Isso seria impossível. Contudo, eu quero trazer para você algumas notas sobre o avivamento que está acontecendo em Augsburg e sobre o avivamento de um modo geral. O que nós precisamos saber? O que nós precisamos aprender sobre avivamento? Porque aquilo que nós entendemos, nós ganhamos força para realizar. Aquilo que nós não entendemos, nós temos uma certa ignorância, nós nunca vamos conseguir viver. Tudo que nós entendemos da palavra de Deus, nós vivemos. Tudo que nós não conhecemos da palavra de Deus, nós infelizmente não vamos viver. Então eu gostaria de trazer para você um pouco sobre avivamento. Falando primeiro desse avivamento que tem acontecido em Augsburg, a universidade que realiza cultos semanais, durante a semana realiza alguns cultos, e um desses cultos foi se estendeu 1, 2, 3, 4 horas. O culto virou à noite. O culto não acabou no outro dia. E isso começou a chamar a atenção de pessoas ao redor do mundo. Um culto que não tinha fim. Pessoas orando, pessoas chorando e principalmente, pelo que li e ouvi, pessoas confessando os seus pecados. Pessoas entregando seus bens no altar, pessoas ajudando umas às outras. Um verdadeiro avivamento, não é mesmo? A grande verdade sobre esse avivamento é que aquele lugar já havia vivido um outro avivamento por volta dos anos de 1970. Então nós começamos a criar, e é isso que eu quero dizer a você essa noite, o misticismo sobre avivamento. As pessoas, sabendo que lá já houve um avivamento, começam a se deslocar para aquela região, formando ali um ninho, formando ali um núcleo de avivamento. E isso é bom, mas é perigoso, porque se cria, como eu disse, um misticismo local, que o avivamento acontece em um lugar, que o avivamento depende daquele lugar, que o avivamento depende de um ministério ou de uma organização. E isso é um engano. Isso é extremamente enganoso. As pessoas estão tomando seus aviões e estão criando filas imensas ao redor daquele lugar, porque, segundo elas, ali está acontecendo o avivamento. Eu sinto em discordar completamente da visão de que é ali que está acontecendo. Não é o lugar que chama o avivamento, é a presença de Deus que provoca isso. Não é determinado ministério, nem determinadas pessoas. Não existe ninguém com carteirinha de avivalista que vai chamar mais a atenção de Deus e provocar um avivamento. É um coração quebrantado. A Bíblia diz no Salmo 51, um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Então, não é um lugar, não é uma posição, não é uma universidade.
Se fosse assim, Ezequiel não receberia a visão que está no capítulo 37 do seu livro. O capítulo 37 de Ezequiel fala a respeito de um avivamento. Você se lembra naquele texto que trata sobre o vale de ossos secos. E Ezequiel está no meio da Babilônia. No meio da Babilônia, recebendo promessa de avivamento. Ezequiel não precisa ser transladado. Ezequiel não precisa mudar de lugar para viver um avivamento. Porque não é o lugar que provoca avivamento. São os indivíduos com os corações quebrantados. São os indivíduos dispostos a sacrificar. A grande questão é que nós temos tantas pessoas indo para lugares onde o avivamento já está acontecendo, é que no lugar onde elas estão, elas não têm coragem de semear a semente do avivamento. É mais fácil você colher do que semear em uma terra que parece que não vai gerar nada. É mais fácil você apenas ir e viver a experiência do avivamento do que ficar no lugar onde está e ali viver o avivamento de Deus. E ali ser um canal de Deus para o avivamento. Eu me lembro agora do avivamento da Rua Azusa, um livro que eu tive um prazer imenso em ler. E um livro que me provocou, e um livro que eu acredito que vai te provocar também. Eu indico esse conteúdo para você que está interessado em avivamento. E enquanto o avivamento da Rua Azusa, segundo diz Frank Bettman, ainda não havia começado, ou enquanto o avivamento da Califórnia ainda não tinha começado, o avivamento no país de Gales estava no seu ápice, estava no seu auge, estava bombando. O avivamento do país de Gales já estava provocando a curiosidade no mundo todo. Mas este homem que eu citei, Frank Bettman, conhece o avivamento de Gales, mas não vai para Gales. Ele fica na Califórnia, ele fica ali e ali ele busca Deus. Ele não toma um avião e vai para um lugar onde já está acontecendo. Ele busca onde está. E essa é a grande verdade que eu tenho que trazer para você essa noite. Você não precisa tomar um avião e ir para os Estados Unidos para viver um avivamento. Ele ajoelhou no lugar onde estava e orava. Orava. No livro diz que ele fazia períodos de oração de até 24 horas. Períodos de oração de até 24 horas. Seria fácil pegar um avião e ir viver aquele avivamento onde as outras pessoas já tinham semeado e só estavam colhendo. Mas o difícil mesmo é permanecer no lugar onde é uma terra árida, é uma terra seca, onde ninguém enxerga um avivamento e ali semear a palavra de Deus. O livro diz que ele pegava panfletos que ele mesmo escrevia e saía distribuir para as pessoas em toda a cidade. Ele estava atrás de um avivamento e não ia sair dali para viver. Aonde ele estava disposto a provocar um avivamento de Deus. Então, o que nós temos que ter cuidado, e eu gostaria de te despertar nesse momento que você está vendo esse vídeo, é cuidado com o misticismo ou com os mitos. Avivamento não é um lugar. Avivamento não é uma filosofia e muito menos uma ação humana. E o que é avivamento? Avivamento eu vou falar para você agora. Avivamento, pegue caneta, anote, porque você vai ser impactado com esse conteúdo. Avivamento é a resposta de Deus à necessidade do homem de manter uma relação mais íntima com o seu Senhor. É a mão de Deus provocando uma reação à oração, ao clamor, ao quebrantamento, à adoração verdadeira dos irmãos. Então, avivamento é uma resposta divina. Avivamento se apresenta em caso de necessidade, como foi em Ezequiel 37, que aquele povo estava sequíssimo, segundo diz a Bíblia. E Deus sopra o seu vento e provoca um avivamento. Atos 2 também fala do avivamento que aconteceu naquela localidade, que foi expandindo. Aqueles homens precisavam do poder de Deus.
e foram avivados, ou seja, foram incendiados pela chama do Espírito e saíram pregando o Evangelho. O avivamento gera isso. O avivamento gera esse resultado. Avivamento é isso. Agora eu tenho que dizer para você uma questão muito interessante sobre avivamento. E talvez você, ouvindo essa frase, vá se constranger um pouquinho. Avivamento sofre variações culturais. Como assim? Sim. As expressões de um avivamento sofrem variações culturais. Por exemplo, quando nós vamos ver esse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, nós temos cultos que nós chamamos aqui no Brasil extremamente worships. São muitas adorações, são cultos silenciosos, são cultos tranquilos. Para nós no Brasil, isso não seria chamado avivamento, mas é que sofre a variação cultural. Imagine um avivamento na África. As pessoas lá têm o costume de dançar muito durante os cultos. São muito animadas, são muito sorridentes, são muito efusivas. É difícil que lá vá acontecer um avivamento e os cultos serão calmos, tranquilos. Então, há essa variação cultural. E não que expressar efusivamente a alegria do Espírito seja errado. Davi dançou diante da presença de Deus. E não que um avivamento mais silencioso, não que um avivamento de lágrimas e apenas orações pacatas, calmas, serenas, seja errado. Nós devemos mudar essa visão. Então, a primeira coisa, nós vamos ter variações nas expressões de um avivamento. Determinada igreja vai pular na presença de Deus. E eu sou assembleiano, e você que é assembleiano sabe como nós reagimos à presença de Deus. Batemos palma, levantamos a mão, glorificamos a Deus. Há uma expressão do dom de Deus. Então, nós expressamos dessa maneira. Os irmãos de outras congregações, os irmãos de outros ministérios vão se expressar de outra maneira mediante a presença de Deus, mediante um avivamento. As expressões mudam, o resultado não muda. O resultado nunca muda. O resultado é a transformação do caráter do indivíduo. O resultado é um avivamento em 3 áreas. 3 áreas, isso, 3 áreas. Antes de falar quais as 3 áreas principais que sofrem impacto do avivamento, eu gostaria de dizer para você que um dos maiores impedimentos para o avivamento se chama indiferença. Pessoas que não se importam mais com a presença de Deus. Pessoas que não ligam mais para se estão na igreja ou fora da igreja. Não têm respeito nem reverência. Brincam com os dons do Espírito Santo. E eu gostaria de trazer essa palavra para você, falando sobre essas questões. Brincam de línguas estranhas. Brincam de profecia. O Espírito Santo nunca vai se revelar em um lugar como esse, onde ele não é venerado nem respeitado. Não haverá avivamento enquanto nós, como igreja, não tivermos essa postura mudada, onde não se respeita o Espírito Santo. Indiferença. Somos crentes indiferentes. Tanto faz se eu estou no altar da casa de Deus, eu falo o que eu quiser, eu ajo da modo que eu quiser. Não é assim. Entenda o mais rápido possível. O Espírito Santo é sensível. É sensível. Quando estiver na presença dele, haja de modo diferente. E quando você sair da presença dele, você nunca mais será o mesmo. E deixe-me dizer a propósito, corrigindo a mim mesmo, você nunca mais sairá da presença dele. Essa é uma verdade. Mas eu disse que ia falar para você 3 áreas que são impactadas pelo avivamento. Avivamento ministerial, avivamento espiritual e avivamento moral. É isso. 3 áreas ou 3 resultados do avivamento. Avivamento moral, santidade,
caráter. Primeira coisa que o avivamento vai gerar, e você tem que perceber isso. Se não tem esses 3 resultados, não é um avivamento vindo de Deus. É um avivamento que provoca a santidade. Sou avivado. Meu irmão, eu sou muito avivado. Eu sou um crente que foi vivificado pelo Espírito Santo. Só que eu gosto de viver do mesmo modo. Quer dizer que você não morreu para as coisas do mundo. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se fez novo. Tudo novo. Avivamento gera essa novidade de vida. É um avivamento moral. É uma transformação do seu caráter. Você já não olha mais para trás, nem está se importando com as coisas do passado. O próprio Paulo diz, em Filipenses capítulo de número 3, verso 13, ele mesmo diz, e fala com a igreja de Filipenses, dizendo assim: quanto a mim, irmãos meus, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que maravilha, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. O avivamento está diante de você, não está no seu passado, não está atrás, não há nada lá para você. Prossiga em frente. Avivamento moral. O segundo avivamento, espiritual. Não estou tratando isso numa ordem específica. Espiritual. Você vê que os hebreus, o povo israelita, no capítulo 37, precisava desse avivamento espiritual. E as pessoas que estão mortas espiritualmente não têm mais vida, não têm mais relacionamento com Deus. Isso que trata um avivamento, do retorno à vida com Deus. Precisa ter vida com Deus, precisa ter relacionamento com Deus. E quando há um corte, quando há uma morte, a Bíblia diz, João escreve no capítulo 15 do seu livro, que o galho, quando é retirado da videira verdadeira, ele seca e para nada mais serve, a não ser para ser queimado e lançado fora. Então, o galho que está enxertado na videira é avivado. Que bom que você é avivado. Que bom que você conhece um crente avivado. Compartilha com ele esse vídeo, porque ele vai ser impactado. Avivamento espiritual, vida com Deus, relacionamento com Deus. O terceiro avivamento é ministerial. O avivamento vai gerar resultados ministeriais. Você vai pregar, teu ministério vai ser outro. Você vai viver debaixo da glória de Deus. Você vai viver os dons de Deus. Ministerial. Lembre-se do que eu disse. Moral, santidade, caráter. Deixe as coisas velhas para trás. O avivamento vai provocar um resultado na sua vida espiritual, principalmente. E eu gostaria de dizer, quando a sua vida espiritual for impactada, a sua vida conjugal vai ser transformada. A sua vida empresarial vai ser impactada. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O seu trabalho vai mudar. A sua postura vai mudar. Tudo vai mudar. E a terceira e última área é a ministerial. Pessoas que não são avivadas sobem no altar de Deus e liberam palavras de morte. Existe esse tipo de pregador. Só prega sobre morte. Só prega sobre catástrofe. Não tem uma palavra. Não tem nada. São pessoas que não são avivadas. São pessoas que não viveram o avivamento de Deus. Quem viveu o avivamento sobe no altar, glorifica a Deus. Quando canta, canta para Deus. E isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Você que deseja viver um avivamento de Deus, se gostaria de conhecer um pouco mais sobre avivamento, deixe nos comentários qual é a sua curiosidade sobre avivamento. Eu deixei apenas algumas notas,
alguns comentários sobre avivamento e o que a Bíblia diz. Mas se você deixar um like nesse vídeo, se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, com certeza nós vamos reconhecer que você quer algo a mais. Vamos produzir uma série, um conteúdo mais completo. Avivamentos no Brasil. Quais são os avivamentos que já aconteceram aqui? Os pais dos avivamentos. Pessoas que provocaram o avivamento não precisaram viajar para lugar nenhum. Ficaram onde estavam. Nesse momento eu me lembro de John Hyde, que na Índia viveu um avivamento. Na Índia, um país pagão, ele viveu um avivamento. Não precisa mudar. Onde Deus te colocou, Deus tirou ele da sua terra, levou ele para a Índia e na Índia ele viveu o avivamento. Você que esteve conosco até agora, Deus te abençoe. E não se esqueça, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho, que a notificação vai chegar quando o próximo vídeo for lançado. E pode ter certeza, semanalmente nós estaremos aqui. Semanalmente nós vamos lançar conteúdo. E você será abençoado. Deixe seu like, compartilhe e Deus vai te abençoar.